Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje e nesse vídeo de hoje a gente vai continuar essa nossa série que a gente está fazendo sobre crescimento patrimonial. A gente começou no vídeo de sábado falando sobre o Brasil em relação ao mundo, depois na segunda-feira a gente falou sobre as small caps, mas não são apenas as small caps que têm um potencial de crescimento bastante expressivo. A gente tem outros tipos de empresas também e é exatamente o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Hoje a gente vai ver as maiores altas em 2019, vamos tentar analisar bem rapidamente cada uma delas e também vamos ver as maiores baixas para a gente ver a contrapartida, né? A gente sempre aqui fala do potencial de retorno e fala do risco também. Se você gosta do nosso canal, curta já o vídeo, se inscreva no canal, ativa também o sininho e depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, antes da gente começar, eu gosto sempre de lembrar que as ações que forem faladas aqui nesse vídeo, sempre nos vídeos abertos, elas não são recomendações. Nossas recomendações estão na área de membros, que é a nossa área de assinantes. Mais detalhes na descrição do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos começar logo aqui na planilha que eu acabei fazendo. Essa tabela aqui, que foi retirada do Guinvest Pro, na parte ali do Stock Guide, que eu acabo assinando também, a gente vê as ações que mais subiram nesse ano de 2019. Então, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que são 4 empresas que vendem produtos em dólar. A gente tem aqui JBS, PetroRio, né? JBS é carne, PetroRio a gente tem petróleo, CSN aço, uma siderúrgica e QGEP, que é o código antigo da Enalta. Inclusive, quando a gente chegar no final do vídeo, a gente vai botar um valor menor. Esse aqui foi o preço de fechamento do código da QGEP. Hoje em dia, com Menat, ela já está com um valor menor e a gente vai ver essa diferença. Porque que estava R$14,54 preço e hoje está R$13 mais ou menos. A gente vai ver no lucro líquido dela e no resultado operacional por que diminuiu o preço. A gente vai ver que está tudo interligado que a gente consegue descobrir na análise. Tá? Outra coisa também que eu quero mostrar vai ser o seguinte: quando a gente olhar aqui nas maiores baixas no ano, a gente vai ver que duas das empresas são empresas de construção, caíram 66% e 63%. Teve uma outra aqui que é de petróleo também. Então a gente vê, nas maiores altas do ano tivemos duas de petróleo, nas maiores baixas a gente teve uma de petróleo. Então não basta você falar assim, o setor de construção vai ser bom, o setor de petróleo vai ser bom. Porque se você investir na empresa errada, a empresa pode cair 66%, 63% ou 61%. Tá? Isso também é fundamental que vocês entendam. A própria Ultrapar aqui é uma distribuidora dos postos Ipiranga, por exemplo. Então não basta a gente pensar no setor ou ver que num grupo de WhatsApp falaram que o setor ABC vai subir, por exemplo. Tá? Inclusive aqui nas maiores altas eu fico muito feliz de ver que as duas empresas de construção que eu recomendei são exatamente as que estão aparecendo nessa listagem aqui como as duas que mais cresceram esse ano. Então isso me deixa muito feliz. Quem me acompanha aqui na carteira do YouTube sabe que essa série educacional é uma das maiores posições também aí na parte de educação da nossa carteira aqui do YouTube também, que também não é uma recomendação, apenas como um aumento de patrimônio, mas a análise é muito importante e isso é fundamental que vocês entendam. Mas agora vamos dar uma olhada nessas empresas aqui, JBS primeiro, e aí eu pego a minha plataforma lá do Pense Rico, que é uma parceria com o Dica de hoje que a gente tem aqui, dentro da área de membros, tá? Dentro lá da área de membros, Dica de hoje, quem é assinante tem essa parceria aqui. Então o que a gente tem aqui? A gente tem que a receita da JBS, se vocês pararem para pensar, ela caiu aqui, ela decaiu em 2017 e depois ela volta a subir aqui. Tá? Isso aqui é importante a gente ver, que ela volta a subir. O que acontece quando essa receita volta a subir? A gente tem que o resultado operacional dela volta a subir também. E isso fica muito mais
evidente quando a gente vê o lucro da empresa. O lucro da empresa que chegou a ser um prejuízo aqui, ela vira para lucro. E como ela trabalha com uma margem muito baixa, a gente está falando de uma receita de 180 bilhões para um lucro de 1 bilhão mais ou menos, ou um lucro de 4 bilhões, como ela trabalha com uma margem muito baixa, a gente vê um potencial de crescimento muito alto. Então esse é um ponto que é importante a gente ver. Outra dessas empresas é exatamente a QGEP, né, que a gente falou lá atrás, que virou Enauta. E aí a gente vê aqui, ó, Enauta, a gente tem um lucro líquido aqui da empresa anualizado, ó, que subiu e agora caiu. Então a gente entende por que ela saiu de 14 e pouco para R$ 12,70. Eu falei 13 e pouco no vídeo anteriormente, mas tá até um pouco abaixo aqui, 12,70. Tá? Mesmo assim a gente vê aqui, ó, resultado operacional da empresa. Por que ela subiu antes? Porque ela teve um crescimento aqui, agora ela está tendo uma queda de resultado operacional e de lucro líquido, e enquanto isso a receita dela está crescendo. Então por enquanto, pela receita tá boa, a gente precisa analisar a empresa para entender. Entrou em operação o campo de Atlanta, mas o campo de Atlanta tem uma margem menor do que o campo de Manati de gás que ela já tinha. Então a gente precisa analisar a empresa também. O que importa para a gente agora é a gente perceber que era uma empresa aqui, ó, que chegou a gerar alguns prejuízos grandes, ó, tinha prejuízo, e ela subiu. Por isso ela teve aqui um aumento expressivo. Outra empresa que a gente viu ali na planilha como uma das maiores altas foi a PetroRio e a CSN. Então vamos dar uma olhada aqui na PetroRio e na CSN. A gente coloca aqui, ó, Prio 3. Aí a gente vem aqui indicadores informativos e a gente consegue ver aqui que a receita da PetroRio, ela está em alta forte, ela está numa alta aqui muito forte, tá? É uma empresa que eu acompanho mais de perto, ela acabou de comprar o campo de polvo, ela comprou 51% do campo de polvo e ainda tem mais 18% para fechar como empresa japonesa. E aqui a gente tem, ó, resultado operacional da empresa. A gente vê que a empresa gerou um prejuízo operacional por muito tempo aqui, 5 anos seguidos de prejuízo operacional. Prejuízo líquido foi um período maior ainda, ó, se vocês analisarem. Tá? E aí a gente está vendo que a empresa está começando a ressurgir agora. Essas empresas são chamadas empresas turnaround. Vocês veem que a maioria delas tem uma margem muito pequena, então acaba tendo um potencial de crescimento maior. A gente tem ainda aqui, a que ficou faltando, que é exatamente a CSNA3, né? Bom, e finalmente aqui a gente tem a CSN. Outra empresa que a gente também consegue ver que trabalha com uma margem que não é tão grande assim, ó, se a gente pegar 2015, ó, 15 bilhões de lucro para 15 bilhões de receita para um lucro de 1,6 bilhões, ó, 2013, 17 bilhões para um lucro de 509 milhões. Mesmo aqui em 2011, quando preços dos aços estavam muito altos, aí o preço do minério de ferro também, 16,5 bilhões para 3,7 bilhões de lucro. Mesmo assim, uma margem aí de 20%, que já seria uma margem boa, mas a gente vê que é uma empresa que não trabalha com uma margem tão alta assim. Então a gente vê que a empresa começou a aumentar a receita dela de novo. Ela atingiu aqui um mínimo em 2017 e agora começou a crescer de novo, e isso impactou o resultado operacional da empresa aqui, ó, tá? De certa forma, então fez com que ela subisse. Aí a gente passa para as empresas que tiveram as maiores baixas no ano. Tá, a gente tem aqui Gafisa, Viver, Domo e Guararapes. Eu vou pegar só a Viver aqui para vocês terem uma ideia do que aconteceu com a empresa, e vocês vão entender aqui por que ela é uma das empresas que mais caíram esse ano.
Olha só, ela é uma empresa que continua num prejuízo forte. Aqui no segundo trimestre de 2018, ela deu um indício que ela talvez virasse para lucro, porque ela vinha reduzindo o prejuízo. Aí esse prejuízo voltou a subir, o mercado se desanimou com ela e a gente vê aqui que a ação caiu muito, né? A gente viu lá 60 e poucos por cento. Quando a gente vê aqui resultado operacional, a mesma coisa, ó, prejuízo operacional desde sempre, tá? E mesmo a receita aqui da empresa é uma receita muito pequena hoje em dia para a gente imaginar que ela vai inverter. Então isso é uma amostra de como é importante você analisar, de como é importante você entender que não basta você comprar uma empresa em prejuízo e achar que ela, uma hora ela vai virar para lucro e ela vai te dar um retorno espantoso, como foi com a JBS, com a PetroRio, com a QGEP, que agora é Enalta, ou com a CSN. Tá? Isso é muito importante a gente ter em mente. Mas por fim aqui eu montei uma carteira fictícia. Se ela tivesse no fim do ano passado investido o mesmo valor em cada uma dessas empresas, vou até mudar aqui para 12,70 que a gente viu lá o preço, a valorização dessa carteira ainda seria 13,84% nesse ano, enquanto isso Ibovespa subiu aí 2, alguma coisa. O que isso significa? Significa que mesmo que você erre a metade das ações que você colocou, se você acertar a outra metade, você ainda deve ganhar mais do que o próprio índice. Isso aqui é muito interessante vocês verem. E por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque além das análises na área de membros, que vocês podem ter mais informações na descrição do vídeo, eu lancei um curso hoje, na verdade um treinamento intensivo, que são videoaulas e além de aulas ao vivo. Vai ter muito mais aula ao vivo, tá, do que o normal. Em 2 meses, esses 2 meses vocês vão ter 5 aulas ao vivo, além das 9 videoaulas ensinando todas as estratégias, porque nessas videoaulas eu ensino as estratégias. Nas aulas ao vivo eu vou analisar em mais detalhes e muito mais precisamente as empresas que tenham esse potencial de crescimento patrimonial. Tá? O objetivo desse treinamento intensivo é o crescimento patrimonial, ou seja, com os small caps e com essas empresas que a gente chama de turnaround. São as empresas que estão saindo do prejuízo para o lucro, mas com um motivo consistente. Não basta ser igual a Viver, né? Ah, parece que está indo, mas não tem nenhum motivo consistente. Às vezes é uma questão contábil. Então a gente precisa saber perceber isso. E para isso vão servir as aulas ao vivo. Mais informações estão na página aqui na descrição desse vídeo. Vale muito a pena vocês verem. Preço super acessível dessa vez, até porque é um treinamento curto, um treinamento bem pequeno para que você em julho já saiba quais são as empresas que você tem que investir para que você tenha uma possibilidade maior de crescimento patrimonial. Como vocês viram, mesmo que erre a metade dessas recomendações, provavelmente você vai ter um resultado maior do que a Bolsa de Valores. E para esse treinamento eu chamei o Rafael Zatar, que é da nossa equipe também, mas que trabalha com a parte de fundos de investimento. Às vezes parece que não tem muito a ver com esse treinamento de crescimento patrimonial, mas aí é que vocês se enganam, porque os fundos de investimento eles investem muito nesse tipo de empresa e além disso alguns deles conseguem se alavancar, ou seja, eles investem um valor maior porque eles operam vendidos também em outras posições. Então o crescimento patrimonial, que é o objetivo desse curso, acaba sendo atingido via fundos de investimento. Tá? E aí a gente vai ter estratégias lá de fundos de investimento também. O Rafael que vai estar em algumas lives ao vivo comigo também. Enfim, pessoal, acho que vale muito a pena. Não vou deixar o carrinho aberto muito tempo para esse treinamento intensivo. A gente vai deixar muito pouco tempo aberto. Tem vagas limitadas, como sempre que eu abro uma primeira turma. Ainda não decidi quantas vagas são. Pode acabar em um dia, pode acabar em 2 dias. O assunto é um assunto que me pedem demais, tá? E, enfim, cliquem ali embaixo, já se inscrevam, porque vale muito a pena. Abraços a todos e até o vídeo de sábado. Tchau, tchau.